Abençoe os mais velhos, abençoe os mais novos. Estou vindo aqui para falar, como foi prometido, sobre Obaluayê, um orixá tão conhecido, mas pouco compreendido. Por que isso? Primeiro ponto que eu tenho para falar de Obaluayê. Obaluayê, ele não veste palha. Essas palhas foram postas nele aqui no Brasil. Você pergunta, mas por que foi posta aqui no Brasil e como aconteceu isso? Então vamos lá. O que eu venho falar aqui a vocês não é vozes da minha cabeça. Isso foram pesquisas feitas com cuidado e cautela. Eu fui num terreiro em Salvador para procurar saber pessoalmente. Alguns falaram que sim, outros falaram que sabe mais ou menos, então procurei outros historiadores. Alguns historiadores falaram que realmente essa história tem fundamento, essa história existe. Então vamos lá, sobre o culto de Obaluayê. A vestimentas de Obaluayê aqui no Brasil é chamada de azê, aquela roupa de palha. Só que vem aí um fator importante e curioso. A letra Z é uma letra que não existe no alfabeto iorubá. Mas como é que isso chegou a Obaluayê? Existe um pai de santo muito antigo, isso já tem praticamente 200 anos, terreiro tem 190 anos. Esse terreiro é chamado Leaxé Oxumaré. O fundador desse terreiro era chamado Talabi. Então Talabi era um devoto de uma divindade da nação Jeje, essa divindade chamada de Vodum. Quem é esse Vodum? É chamado de Sapatá. Então Sapatá, ele tem a vestimenta de palha. Então só que Talabi também era devoto de Obaluayê. Então ele começou a cultuar Sapatá e Obaluayê da mesma forma de Sapatá, com as mesmas vestimentas. Existem cantos para Obaluayê, principalmente quando a festa da Olubajé, que menciona sobre Sapatá. Sapatá não é um orixá. Sapatá é um vodum. E já começa aí as coisas. Aí vem outro fator importante e interessante. Dia 16 de agosto é dia de se comemorar Obaluayê aqui no Brasil, na diáspora. Só que tem um fator aí. Obaluayê é o orixá do calor, que um dos nomes conhecido como Obaluayê é Chopanã. Chopanã quer dizer varíola. Um outro nome que não chegou aqui no Brasil com Obaluayê era chamado Ai-Warum. O que quer dizer o Ai-Warum? Aquele que cura as doenças. Então a varíola, dentro das terras de Iorubá, é uma doença infecciosa. É uma doença que se propaga mais no calor. Então em terras de Iorubá, Obaluayê, ele é cultuado em janeiro, que é um mês que está muito quente. Então os iorubás cultuam pedindo que Obaluayê traga saúde, não traga doenças infecciosas. Um instrumento que Obaluayê carrega é o xaxará, que é uma vassoura de palha. Porque essa vassoura de palha, Obaluayê vai varrer as doenças infecciosas que possam se espalhar para as pessoas. Só que no Brasil começou a cultuar, fazer essa festa, o Olubajé, para Obaluayê, no mês de agosto, por causa do sincretismo católico, que é muito enraizado ainda hoje, que eu, na minha humilde opinião, eu achava que os cultos afros já deveria sair de trás, de se esconder através do sincretismo. Então, no dia 16 de agosto, a Igreja Católica se comemora São Roque, que é um santo que ele traz cura, principalmente as chagas. Então, dentro do Brasil,
começou essa invenção, dizer que Obaluayê é o corpo coberto de palha porque ele é um patinho feio, porque ele é feio, porque as palhas cobrem as chagas. Só que Obaluayê em terra de Yorubá é tratado completamente diferente. Diz que ele é tão bonito que a representação de Obaluayê é o sol, que quem olha muito para o sol fica com a visão turva, porque a beleza de Obaluayê é tão grande que deixa a visão da pessoa turva. Uma outra coisa interessante de Obaluayê, as oferendas de Obaluayê é feita em pleno meio-dia, é a hora que o sol está firme. A palavra Obaluayê quer dizer o rei da terra. Uma outra questão curiosa é que no Brasil inventaram que Obaluayê é inimigo ferrenho de Xangô. Só que em terras iorubás, Obaluayê é o melhor amigo de Xangô. Obaluayê, ele assumiu o trono do reinado de Oió quando Xangô teve que se afastar por motivos. Então aqui no Brasil criaram essa intriga entre Obaluayê e Xangô. Aí vem, e essa festa Olubagé? Como é que isso foi criado? O Olubagé foi retirado da nação de Angola. Existe uma festa em Angola chamada Cucuana. Se eu não me engano, essa palavra Cucuana vem da língua bantu, ou equibundo, que quer dizer mesa farta. Então, essa festa Cucuana, eles estão comemorando um minquice chamado Cafungê, que é o Senhor da Terra. E dentro da nação Queto, começaram a fazer essa festa de Olubagé. Está errado? Não, não está errado. É a maneira que a pessoa vai propagar a sua fé. Só que aí é uma questão que eu estou tentando falar para vocês, fica até um pouco complicado, uma história tão complicada que quem está assistindo aí fica um pouco confuso. Então, só que aí, essas vestimentas de palha de Obaluayê começam a cultuar de uma forma como vodum, como sapatá. Tem pessoas que falam, hoje é a festa da família da palha. Não existe essa família da palha para Obaluayê. Outro ponto curioso é, Obaluayê não é filho de Nanã. Não é filho de Nanã. Essa história foi invertida, porque uma divindade que foi abandonada por a mãe, que essa mãe é chamado Aizan, tem uma semelhança como as pessoas falam de Nanã, que neste instante eu vou falar um pouquinho sobre Nanã, Aizan. E quem adotou essa divindade foi Naetê. Naetê é um vodum, é uma divindade que representa os mares. Só que essa história, ela foi modificada e botou como se foi Obaluayê, Iemonjá e Nanã. Trocaram por completo tudo. Obaluayê não é irmão de Oxumaré. Oxumaré é um vodum. É um vodum. Oxumaré, a saudação de Oxumaré é Arroboboi. Arroboboi é uma saudação que vocês fazem para o vodum. Dizem que Obaluayê é irmã de Euá. Euá também é cultuada como a vodum. Veja quanta bagunça aconteceu aí. Outra questão dos Olubagé é que na festa é servido uma bebida chamada de aluá. Aluá é uma bebida de caboclo. Veja quanta coisa, quanta mistura aconteceu nesse culto de Obaluayê aqui no Brasil. Veja quanta coisa aconteceu. Aí vocês esperam, sim, mas eu aprendi sempre que Nanã é a mãe de Obaluayê. Não é nem parente, não chega nem perto.
não chega nem perto. Uma outra curiosidade é, mas o Molu não é a parte velha e o Obaluayê é a parte nova? Também é pura invenção. Não existe isso, não existe qualidade de orixá. Isso foi uma criação dentro da diáspora. Qualidades de orixá. Não existe também. Uma outra curiosidade que eu vou passar para vocês, isso pode impactar muita gente aí, é sobre a questão de Nanã. A palavra Nanã quer dizer coisa. Então vocês veem que o nome de Nanã, muita gente conhece Nanã Burucu. Burucu quer dizer ruim. Você quer ofender um Yorubá, chame ele de Oriburucu, que é cabeça ruim. A palavra Nanã, na tradução Nanã, quer dizer coisa. Burucu quer dizer ruim. Uma outra situação, Nã é um vodum e era um homem. Isso fonte de historiadores. Fonte de historiadores. Nã era um homem, era um guerreiro, caçador de leão. Só que ao chegar aqui no Brasil, teve toda essa modificação, ficou conhecido como Nanã. Aquela velhinha que é da lama, PPP. Tudo isso foi criação na diáspora. Se vocês forem pesquisar em fontes seguras, vocês não vão encontrar nada disso, que é a Senhora do Barro e como conta essa história. Agora vamos adentrar um pouquinho na Umbanda. Na Umbanda também, a Umbanda hoje praticamente de ladeira abaixo. Porque é tanta loucura hoje dentro da Umbanda, é tanto disse-me-disse, culto de orixá. A Umbanda não existe orixá. O culto da Umbanda está ligado aos povos Kibunda, ao povo Bantu, ao povo de Angola. Aí tem muita gente que diz, eu vou fazer uma gira de preto velho na força de Obaluayê. Minha gente, Obaluayê não é primo nem de segundo grau de nenhum preto velho, não tem nenhuma ligação. Não tem nenhuma ligação. Se for para fazer uma ligação, vocês que gostam de fazer isso, quando tem uma gira de preto velho, diga, vou fazer uma gira de preto velho na força de Nissumbo, que é o Inquice, que estão mais próximos ao Umbanda, e não de Obaluayê. Obaluayê não tem nada disso de Senhor da Morte, que Obaluayê fica na porta do cemitério, que o Molu e aquela patifaria, aquela loucura que as Umbandas inventam. Então eu fico aqui, foi uma explicação, resumi o máximo, porque é muita coisa para falar sobre Obaluayê. Próximo vídeo que eu vou gravar aqui para vocês vai ser explicando um pouquinho mais sobre a linha de preto velho. E se você gostou desse vídeo, dê o joinha, compartilhe com seus amigos e amigas. E qualquer orientação, qualquer dúvida sobre o vídeo de Obaluayê, deixa aí nos comentários. Axé.